Olá, seja muito bem-vindo ao curso Super Práticas de Gestão da Amo Onde Trabalho. Nessa primeira aula, eu quero falar sobre engajamento no trabalho. Eu quero trazer para você contexto sobre várias situações que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia. Essa imagem que eu trouxe aqui, ela representa os Working Dead. É apenas uma brincadeira e eu costumo chamar de Working Dead aquelas pessoas que vão para o trabalho, mas estão desengajadas. Ou seja, elas muitas vezes a única motivação que elas têm para trabalhar é o salário que elas recebem. Dessa forma, elas não conseguem, e muitas vezes até mesmo entender as necessidades do trabalho que ela está fazendo. O porquê que aquele trabalho é necessário. Aonde que aquele trabalho vai ajudar a sua empresa a atingir a missão. E também aonde que o trabalho que ele faz durante o dia a dia ajuda as pessoas. Essas são situações importantes que ajudam no engajamento e que as práticas de gestão que a gente vai ver durante todo o treinamento vão ajudar. E também diversas outras situações que a gente vai ver individualmente. Mas nessa primeira aula eu quero trazer esse exemplo aqui só para a gente ter um entendimento melhor do porquê que a gente vai estar utilizando as práticas que a gente vai ver no treinamento, tá bom? Vamos lá? Eu queria apresentar para vocês 4 pessoas da nossa equipe. Essa equipe é fictícia, como eu falei, mas você com certeza já viu pessoas trabalhando dessa forma. O Alex, o Jorge, a Rose e a Aline, todos fazem parte da mesma equipe. E também por motivos diversos, eles estão desengajados com o trabalho. Conversando com eles, eu entendi o seguinte. O Alex falou que ele está estressado e parece que é o único da equipe que está sempre sobrecarregado. Ou seja, ele sente que somente ele realiza as atividades mais importantes e que ele está sempre sobrecarregado, enquanto outras pessoas da equipe às vezes ficam até mesmo com tempo livre. E isso está incomodando bastante ele. O Jorge, ele falou que ele está indignado, que ele vê vários problemas na equipe e que ele não consegue fazer nada a respeito. Isso é muito comum. Às vezes as pessoas da nossa equipe enxergam o problema, mas elas não têm uma oportunidade para falar sobre aquilo ou para tratar aquilo com a equipe. E elas não se sentem confortáveis também em, de repente, chamar a equipe para conversar. Tá? Então isso também é bem comum, a pessoa acaba se sentindo amarrada, ela se sente como se ninguém ouvisse ela, como se ela não tivesse poder de fazer nada para mudar a situação. Tá? Então, isso foi o que eu entendi da situação do Jorge. Tá? A Rose, por outro lado, ela falou que ela está bastante confusa, que ela não sabe se o trabalho que ela está fazendo no dia a dia é relevante ou não, e ela, em muitas vezes, até nem vê a necessidade daquele trabalho. Ela faz atividades que são repetitivas e que muito provavelmente poderiam ser automatizadas, mas ela faz manualmente aquilo e ela sente que aquilo não está ajudando em nada, né? Ela está apenas cumprindo atividades. Tá? Por outro lado, a Aline falou que está bastante frustrada, porque mesmo com todo o esforço que ela tem demonstrado, ela sente que ela não tem nenhuma oportunidade de crescimento e também que ela não é reconhecida, que as coisas que ela faz, né, que ela aplica ali no dia a dia para ajudar a equipe, não são reconhecidas pelas pessoas da equipe. Tá? Isso também é uma situação bastante comum. E a gente vai ver que muitas das práticas que a gente vai aplicar no decorrer desse treinamento, né, no caso aqui de forma fictícia com a equipe, tá? Eu vou demonstrar como que seria a gente aplicando essas práticas e depois a gente vai entender um pouco melhor de como que a gente acabou ajudando a equipe nessas situações. Tá? E é esse o contexto que eu quero trazer para você nessa primeira aula. Após conversar com a equipe, eu fui conversar então com o CEO da empresa. O Tobias passou algumas situações que eu trouxe aqui para a gente analisar. Tá? Primeiro, ele me falou o seguinte, que eles tiveram um período de rápido crescimento e mudanças significativas na organização, incluindo uma mudança na liderança principal, uma expansão de mercado e contratações de muitas pessoas devido a isso. Ele falou também que os valores não refletem mais aquilo que ele enxerga na equipe de trabalho.
que ele percebe que a equipe cresceu, né, que a empresa cresceu, mas os valores não acompanharam, né, acabaram se perdendo no decorrer do caminho. E que a maioria das pessoas que estão lá hoje trabalhando sequer sabem, né, quais são os valores da empresa. Isso é uma situação que eu vejo bastante e que o Tobias passou, que ele percebe também ali no dia a dia da equipe dele. Ele falou também que muitas pessoas parecem desanimadas com o trabalho, que ele percebe que a equipe muitas vezes acaba discutindo por situações que não deveria e que ele mesmo já tentou realizar conversas, mas cada pessoa se sente de forma diferente com aquilo e passa um problema novo para ele e ele não sabe como resolver, ele não sabe por onde começar. Ele percebeu que algumas pessoas também não se sentiram muito à vontade conversando com ele, que é uma situação bastante comum também quando o líder ele não está presente no dia a dia da equipe, tá? Ela pode ver aquela pessoa, né, como sendo um gerente que pode não gostar até de alguma coisa que ela fale, né? Ela vai ter medo então de perder o emprego e não vai se abrir totalmente. Isso é bem comum se o líder ali que estiver participando da conversa, né, não for uma pessoa que está presente no dia a dia da equipe, tá? Isso é um problema bastante comum também que ele passou. A produtividade ele contou que também não é boa, que ele já tentou aumentar salários e que no semestre passado, né, após o aumento salarial, ele teve uma melhoria de performance, mas só nas primeiras semanas. Essa é uma situação bem comum também. E a gente vai entendendo no decorrer do treinamento que o salário ele é importante sim, mas ele não é aquilo que motiva, que engaja as pessoas no dia a dia. Tá? Então, nesse caso aqui, essa motivação extrínseca, né, que no caso é o salário, ela não consegue preencher vários dos elementos que são importantes, né, dos sentimentos que a gente precisa fortalecer no dia a dia de trabalho. Então é comum que a pessoa se empolgue ali com um aumento e a performance tenha ali uma melhora nas primeiras semanas, ali, talvez até nos primeiros meses, mas depois volte a piorar. Isso é comum porque a gente está apenas motivando e não engajando as pessoas. Tá? Então o salário é sim importante, mas ele apenas serve como um dos motivadores e não vai ser o responsável por engajar as pessoas com o trabalho. Outra coisa que o Tobias me passou foi o seguinte, que ele não se considera um daqueles gestores antiquados. Que os resultados financeiros da equipe são ótimos, não são ruins, na verdade, ele me falou, mas ele confessa que poderiam ser muito melhores. E ele acredita também que ele precisa mudar. Ele não se sente um gestor antiquado, mas ele sabe que muita coisa está acontecendo, muitas melhorias na forma de gestão e na forma de liderança poderiam ser feitas. E que, porém, né, apesar de tudo, ele acredita que ficar desanimado não vai ajudar. E ele fala isso para a equipe, mas não tem resolvido também muita coisa. E foi por isso que ele chamou, então, a Amon de trabalho para ajudar. E ele quer mudar a situação, porém, ele não sabe por onde começar. Algumas das perguntas que são bastante comuns nessa situação são, né? E agora? O que fazemos? Por onde começar? A gente precisa realmente mudar? E se a gente precisa, como a gente pode mudar? Então, essas perguntas, elas aos poucos vão sendo respondidas no decorrer do treinamento. Você vai começar a entender o porquê que as práticas são importantes. E também você vai entender que não basta a prática, que a prática, na verdade, não é o mais importante. O mais importante é o resultado que a prática vai trazer para a equipe. Né? Quais são os comportamentos que essa prática vai fortalecer, o porquê que a gente está utilizando ela, qual que é o objetivo e principalmente o que a gente vai extrair de resultado da prática. Tá? A gente não pode simplesmente utilizar uma prática porque a gente achou legal ou porque a gente acha divertida. A gente precisa utilizar uma prática que se encaixe na necessidade que a equipe está tendo. Tá? Então, por onde começar? A gente vai ver durante o treinamento o que a gente pode fazer e como começar.